pessoal, tudo bem? Vamos aqui continuar com o nosso curso sobre funções e hoje vamos falar da função modular, tá? Na aula passada a gente viu sobre o módulo de um número e isso vai servir para a gente definir a função modular também, ok? Então vamos aqui à definição. Chama-se de função modular a função f de R em R dada pela lei f de x igual ao módulo de x. Para isso usamos o conceito de módulo de um número. O valor da função será x, se x for maior ou igual a zero, e o valor da função será menos x, se o x for menor do que zero. Né? Então, graficamente falando, só consideramos valores acima do eixo x, ou seja, valores positivos. Então, para exemplificar, na nossa função modular, quando eu tenho aqui o eixo x, né, e o eixo y, o módulo só vai assumir valores acima do eixo x, certo? Ele nunca vai assumir valores abaixo do eixo x, ok? Então, sempre que você vê uma função onde o gráfico dela não passa para o lado negativo, né? Ela de alguma forma faz refletir a função que é negativa para o lado positivo, isso aí é a função modular, tá bom? A gente vai ver exemplos. Então, vamos ver aqui, ó. Construa o gráfico das seguintes funções definidas em R. Aqui eu tenho uma função y igual a x menos 1. Olha só. No gráfico normal, vamos fazer bem que assim, ó. Qual é a função x menos 1, né? A função x menos 1 é uma que o gráfico tem esse comportamento, ó. Certo? Ela intersecta o eixo y menos 1 e tem a raiz 1 positivo. Então, esse aqui é o gráfico da função x menos 1. Agora, quando se trata da função modular, como é que seria esse gráfico? Olha só. Vamos fazer aqui, ó, letra A, né? Como é que seria o gráfico? O menos 1 aqui, que é a raiz, né? E aí ela vai fazer isso aqui, ó. Assim e assim. Ou seja, esse lado negativo, que eu vou fazer aqui de verde, ele apenas refletiu o lado positivo, né? Ele subiu, ao invés de continuar descendo, ele subiu. Então é isso que define a função modular, ok? Então vamos continuar aqui, ó. Esse é o gráfico da função módulo de x menos 1, né? Que é esse aqui. Agora vamos ver aqui a função x mais 1. Como seria o gráfico da função x mais 1? Vamos fazer aqui de outra cor, né? Vamos fazer a letra B aqui. A função x mais 1, ela tem o seguinte gráfico, veja só. Temos aqui os eixos, né? A função seria algo do tipo assim, ó. A raiz menos 1 e o coeficiente linear sendo 1. Mas a função modular, ela faz isso aqui, ó. Ela bate até a raiz e sobe novamente para o lado positivo, certo? E na função 2x, nós temos o seguinte, letra C. Na função 2x, como seria essa função sem ser dentro do módulo, né? Ela cortaria o eixo na origem, né? Já que não tem coeficiente linear. E aí seria aqui 2 e aqui 4, né? Formando o x multiplicado duas vezes. Só que na função modular, esse gráfico faz isso aqui, ó. Ele não desce para o eixo abaixo do eixo y, né? Onde a função é negativa. Então, para efeito de módulo, sempre que no gráfico ele nunca vai passar da função abaixo do eixo x, né? Mesmo que sem o módulo a função ela passe, no módulo ela reflete, né? É como se ela fizesse o caminho assim, ó. Ela vem e bate aqui e subiu, né? Ou então, se a função for assim, ela bate no eixo x e depois sobe. Então, é sempre assim a função modular. Vou mostrar aqui dois exemplos aqui, para deixar isso bem fixado. Vamos supor que eu tenha a função x quadrado, deixa eu ajeitar aqui, x quadrado menos 4, e que o seu gráfico, ele é o seguinte, ó, veja só, o gráfico da função x quadrado menos 4.
Como é um x², ele é uma parábola, só que o coeficiente linear é menos 4. Então seria menos 4 bem abaixo. Então o gráfico faria isso aqui, ó. Certo? Dessa forma, com cavidade para cima, que é positivo, né? E o menos 4, onde cruza aqui o eixo y. Só que se essa função estiver dentro de um módulo, assim, como é que seria o gráfico? Olha só a diferença, né? O gráfico seria assim, gente, ó. Aqui o eixo x, aqui o eixo y. A gente sabe que o gráfico é dessa forma aqui que a gente viu, né? Só que no módulo, isso ficaria assim, ó. Isso ficaria o gráfico assim, fazer isso aqui, dessa forma. Essa parte aqui, que eu estou pintando, ela é refletida acima do eixo x, ficando essa região aqui, ó. Ela era essa parte aqui, né, da função. Deixa eu dar uma ajeitada. Só que ela refletiu para cima. Então, a gente entende que, graficamente, o módulo de na função modular, ela sempre vai refletir para o lado positivo, independente de que função seja, certo? Então, existem funções que não têm valores negativos, como a função exponencial, que a gente vai falar dela mais adiante. Só que, nesse caso aqui, a gente tem funções, como é o caso dessa função aqui, que ela passa para o lado negativo. Só que quando eu coloco um módulo, ela reflete acima do eixo x a parte que é negativa, certo? Então é dessa forma que eu obtenho a função modular, né? Que a gente consegue distinguir a função modular de uma função normal, ok? Então essa era a aula que eu queria trazer para vocês, tá certo? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida aí pode deixar no comentário, tá bom? E a gente vai estar sanando essas dúvidas. Então, um forte abraço e até os próximos vídeos.